Sem as doações de empresas, a eleição municipal deste ano deverá ser mais pobre, longe do glamour de outros tempos. Para resolver parte da falta de dinheiro, os políticos aprovaram novas regras para encurtar o tempo de campanha e o gasto com a propaganda. Os profissionais do marketing eleitoral concordam que esse pleito será atípico, muito diferente de eleições anteriores. O publicitário João Maria Medeiros, marqueteiro vitorioso na última eleição estadual, acredita que o marketing pode superar muitas restrições impostas pela lei e pelo momento de crise política. João Maria Medeiros, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a você, Diógenes. Marqueteiro ganha campanha no lugar do candidato? Até que ponto ele é o dono da verdade? Olha, Diógenes, eu costumo inclusive dizer isso, reforçar isso muito para a minha equipe. Se marqueteiro ganhasse campanha, eu hoje talvez fosse o governador do estado. É ilusão essa coisa de achar que marqueteiro ganha campanha. Marqueteiro ajuda, sim, na estruturação, na construção e, claro, com um bom estrategista, boas ideias e uma criação, você facilita. Agora, quem ganha campanha é o candidato. Isso é indiscutível. De onde partiu essa história de que marqueteiro é bruxo? Eu acho que isso é a implantação da mídia. A partir do advento das campanhas eletrônicas, quando o palanque eletrônico, rádio e televisão ganhou mais dimensão, e aí surge inicialmente, as campanhas são feitas com a linguagem mais jornalísticas, e depois que a publicidade assume, traz um pouco do refinamento, da síntese, né, da análise com a linguagem, uma mesclagem de linguagem, jornalismo e publicidade, surge um tratamento melhor, uma campanha melhor elaborada, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista de formato e de conteúdo. E aí se sobressai a figura do publicitário, do marqueteiro, e surge essa coisa de que é bruxo, mas não existe bruxaria não. O que existe é muita transpiração, é muito suor agora, claro, e um entendimento melhor de elementos que compõem o marketing político. Porque o marketing, a gente parte do princípio que é comunicação, né? O marketing atua no desenvolvimento de um processo comunicacional eleitoral. E aí tem outras variantes, tem a semiótica, que você trabalha com simbolismo, cores, música, você tem a questão da psicologia social, que você analisa pesquisas em técnicas de focus group, por exemplo, que são os grupos focais de discussão, onde você consegue interpretar o sentimento da população e transformar esse sentimento numa comunicação mais efetiva do candidato com a própria população. Então não existe mágica, não. Existe muita ciência e muita dedicação em cima de um trabalho muito, muito rígido. Dá para vender candidato como se fosse sabão em pó? Não, de maneira nenhuma, né? Esse é um erro muito comum que se atribui a candidato como se fosse um produto. Ora, produto é algo inanimado, né? Vamos dizer, um sabonete, o que você faz para vender um sabonete? Você cria em torno dele toda uma aura, né, de atenção, de desejo das pessoas, que ali tem uma cor, tem um perfume. O candidato não, o marketing usa as técnicas, mas o candidato é um cidadão que pensa, é um cidadão que tem família, ele tem conflitos, ele é um cidadão comum. E toda uma estratégia que você possa desenvolver para esse candidato, ele mesmo, no momento dele, de descontrole, num momento qualquer, ele pode vir botar abaixo e derruba a estratégia, que é o que não acontece com um produto como um sabão, por exemplo. Campanha eleitoral é um negócio caro e o marketing eleitoral ele consome boa parte dos recursos de uma campanha. A culpa é do marqueteiro? Não, eu acho que essa sua afirmação é equivocada, desculpa te dizer, porque assim, criou-se essa ilusão de que o marketing é a parte mais cara. Produzir rádio e TV, você faz isso, você sabe que não é barato, né? A produção de televisão é uma produção que consome muita gente, consome equipamentos, e por mais que você diga, não, a campanha é simples, mas você não vai botar no ar um material de qualidade baixa, porque a população também rejeita isso. Agora, o escopo de uma campanha é muito mais do que o marketing, né? Então, assim, talvez o marketing responda, do ponto de vista dos custos de uma campanha, uns 20%, 25% do valor normal. O que a gente vê é que se usou o marketing como talvez o bode expiatório para dizer que é a coisa mais cara, que
onde se desvia de recursos, que não é verdade. Né? Então, assim, o custo de uma campanha, na hora que você... Aí não se considera, por exemplo, o jurídico de uma campanha, não se considera a logística de uma campanha, a distribuição de mobilização, que é outra coisa que consome muito dinheiro. Então, assim, não é verdade dizer que o marketing é o grande responsável pelos custos de uma campanha, que não é, os custos são outros. João, o STF proibiu o uso de recursos de empresas nas campanhas eleitorais. Até que ponto isso vai impactar as campanhas este ano? Olha, essa campanha em si é especial e eu acho que essa mini-reforma política, inclusive com essa decisão, ela torna a eleição assim, para prefeitos e vereadores um bode expiatório, né? E até também um movimento dos partidos entenderem como é que isso funciona. O que a gente está falando é de uma quebra, uma ruptura de uma cultura. Né? A cultura eleitoral, o sistema político eleitoral brasileiro, ele foi sempre calcado e centrado em cima da doação das empresas privadas e muito mais de uma forma como a gente observa hoje com a Lava Jato, Petrolão, essa forma do ganho e troca. Né? Isso é uma cultura que precisa ser quebrada e está corretíssimo do ponto de vista de separar se a doação é intencional ou não, mas a doação privada é disso. Agora, você estabelecer esse novo mecanismo, eu acho que está muito difícil. Primeiro pelo seguinte, porque não se criou, né? Se montou um sistema híbrido. Nem é financiamento público, nem é financiamento privado. É um monstrinho aí no meio disso que eu acho, acredito eu, que passadas essas eleições, o Congresso deve vislumbrar e rediscutir uma outra reforma. Porque isso dificultou muito para os partidos. Então, assim, e cria umas figuras estranhas, porque o que acontece? Se hoje quem comanda essa distribuição é o partido, e no Brasil o sistema partidário é feito por caciques, né? Quer dizer, o partido parece que tem um dono. Não se discute do ponto de vista ideológico, programático, você tem ali um grande líder que comanda. Então, quem vai dizer que esse grande líder não vai investir mais em um e outro, ou de uma forma desproporcional, já que o país inteiro, na eleição, são 5.500 municípios, 5.000 e tantos, quais os municípios efetivamente que interessam para aquele partido ou não? Então, eu acho que isso ainda não está muito claro, né? E creio que isso é um grande dificultador para os políticos. A reforma política não sai de jeito nenhum do Congresso Nacional. Entra a legislatura, sai a legislatura, esse assunto não avança. Muito se fala em financiamento público de campanha, a sua opinião? Eu defendo o financiamento público, mas com regras claras. Né? Infelizmente, você disse uma coisa certíssima. Essa reforma não sai porque uma reforma que é feita pelo próprio interessado é difícil de fazer. Né? E não há, assim, a não ser que fosse uma constituinte específica que se envolvesse a mudança do sistema eleitoral, do sistema partidário, mas é uma situação que, na verdade, os próprios políticos que criaram isso a nível de Congresso e tal, eles hoje estão sentindo essa dificuldade, né? Porque não está muito claro para ninguém, né, como é que você vai fazer esse sistema misto de financiamento. Agora, o financiamento público com as regras claras, com as contribuições todas efetivas, de maneira bem transparente, eu acho que é o melhor caminho e resolve essa questão. O financiamento privado das empresas está proibido e até que ponto isso vai diminuir ou impedir, minimizar o Caixa 2? Nós temos dois casos notórios de marqueteiros que receberam por Caixa 2, isso é público, aí, o Duda Mendonça e o João Santana. Até que ponto o marketing corre risco numa campanha? Olha, até você citou dois casos interessantes, por exemplo, ao longo desses anos que eu atuo com campanha, eu nunca recebi Caixa 2. Minhas campanhas sempre são feitas, né, em cima com contratos firmados, prestação de contas, eu pago todos os impostos, quer dizer, a equipe que trabalha comigo sabe que não tem aquela fora por dentro. Por que isso? O marqueteiro ou o marketing se expõe a esse tipo de coisa e fragiliza, porque é uma relação que não é verdadeira. Né? Na hora em que você atribui o dinheiro do Caixa 2 para pagar algo que você precisa mostrar essencialmente à sociedade, porque você não pode esconder que não se faz um programa de televisão. Em um programa de televisão existem recursos, né? Seja recursos de uma iluminação, a pós-produção, a finalização, enfim,
O que compõe a indústria do rádio e da televisão são elementos que precisam ser pagos, os profissionais precisam receber. E essa cultura de que você recebe por dentro e por fora, isso existiu, sim, sempre existiu, mas ao longo das últimas campanhas vem diminuindo. Agora, com relação a diminuir o impacto, eu acho que assim, as empresas hoje, né, e o cidadão qualquer hoje, ele está mais preocupado porque no bojo dessas operações como Lava Jato, como Petrolão, né, cada vez que se descobre, acredito eu que tenha muito dinheiro legal, né, que foi repassado, mas não se consegue diferenciar. Então todo mundo entra na vala comum. E isso é muito perigoso porque gera um clima de insegurança no mercado, né, de uma maneira geral no mercado. Pra você ter uma ideia, uma campanha política municipal, por menor que ela seja, por menor, mínima, ela vai englobar aí no mínimo 15, 20 profissionais, né? É uma movimentação econômica nisso, não são grandes salários. Então, uma campanha de porte médio, 5 mil campanhas no país, você tem um incremento na economia, na geração de emprego, mesmo que temporários, e isso tem um certo impacto positivo. Quando você cria essas dificuldades, certamente o que é que vai acontecer? Você vai ter um programa eleitoral, se não houver cuidado, de baixíssima qualidade, né? E aí a gente já começa a ver, o cara grava no celular e joga para a televisão, quer dizer, a linguagem de redes sociais é diferente da linguagem de televisão, você sabe muito bem disso, como é diferente da do rádio. E na hora que você junta tudo e joga no ar, você corre o risco de mostrar um trambolho. Por conta das restrições financeiras e a falta do financiamento das empresas, a campanha vai ser mais barata esse ano? A gente já dá para estimar uma redução em termos percentuais? Olha, eu acredito que sim, porque o que acontece é assim, quando se fala campanha mais barata, as pessoas só pensam na TV e no rádio. Mas o que é que compõe uma campanha? A mobilização de rua. Essa mobilização de rua requer muito material, seja papel, bandeira, requer gasolina, porque ninguém se movimenta sem, requer um universo de pessoas maior. Quer dizer, o que incha a campanha não é o marketing, né? O que incha a campanha são essas outras ações que aí você requer uma demanda maior de profissionais. Eu acho que será menor, primeiro, porque não vai ter muito tempo de campanhas de rua. Não vai ter aquele gasto de papel. Se o cara fazia 1 milhão de santinhos, com certeza ele vai ter que fazer muito menos por causa do tempo que é curto. Então, eu imagino que dê aí, penso eu, não conheço muito bem a estrutura nessas outras áreas, mas eu creio que dá para diminuir aí uns 40%, até talvez em alguns casos 50% do custo. Salientando que é o custo dessas operações de logística. Você vai fazer uma carreata, aquilo, por mais que as pessoas vão espontaneamente, mas existe uma estrutura para funcionar em torno daquilo ali. O peso da internet. Você já fez menção, a campanha desse ano vai ser mais curta, 35 dias. O que é que muda na propaganda do rádio e da TV? Olha, vai ser preciso, e é isso que a gente está trabalhando, muita inovação. Agora sim, a campanha é mais curta, mas qual é a diferença? De segunda a sábado você vai ter programa, né? E as inserções que crescem o volume. Isso significa para nós, da publicidade, da produção, significa que nós vamos fazer uma campanha como se fosse segundo turno. Você não tem tempo, porque antes você tinha um tempo, você botava um programa no ar, você tinha o dia seguinte para refletir melhor, costurar. Hoje, essa campanha não. É de segunda a sábado, o bloco dos 10 minutos, não tem mais vereadores, os vereadores vão estar soltos nas sessões, mas aí requer muita criatividade e uma estratégia bem diferenciada de como você alcançar o eleitor com essas regras. Agora, o trabalho talvez seja muito maior, porque você conhece, é um jornal todo dia que você tem que botar no ar. Vai ter um tempinho para respirar? Espero que sim. Espero que sim, Diógenes, mas eu já venho discutindo com a equipe isso, tentando encontrar, porque também não adianta você sacrificar demais, nem você, nem a equipe, porque isso não rende. Mas eu espero que a gente consiga, sim. Qual o papel da internet nesta eleição? Olha, as redes sociais ela vai ter um papel importantíssimo. Eu acho que ainda não é o papel decisor, como alguns pregam, mas não acredito ainda, porque a linguagem das redes
e as redes específicas ainda está muito dissociada do processo. Mas as redes sociais terão um papel fundamental na ajuda da construção, por exemplo, de uma imagem de um candidato e, com certeza, na desconstrução de outros candidatos. Eu acho que as redes sociais terão um peso, que ainda não é o peso definitivo, o peso definitivo, desculpe, ainda é o rádio e a televisão, né, porque a massa do eleitorado, ele está ligado no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mas ele também não quer ser invadido só com propaganda eleitoral. E as pessoas, todas as pesquisas mostram isso. A massa eleitoral ainda se comunica ou tem o peso de influência sobre 3 aspectos: o rádio, a televisão, a conversa com amigos ou a família. Né? Então, esses que são os elementos que decidem, interferem na decisão de um voto de uma pessoa. E cabe ao marketing tentar encontrar as melhores formas de fazer com que esses poderes de influência influenciem mesmo. Sua análise leva em conta a mensagem. Do ponto de vista do financiamento da campanha, a internet pode ter um papel importante nisso? Pode. Financiamento do ponto de vista da produção, por exemplo, é uma coisa que poderia ser feita no Brasil, que nos Estados Unidos eles fazem muito bem, a regra é mais ou menos... Desde o Obama, desde a primeira campanha do Obama. Mas aqui não se conseguiu ainda encontrar essa cultura que é você estimular o eleitor, o simpatizante, por exemplo, a fazer doação pela internet. Esse ano, a doação da pessoa física vai ser importante, até para tentar minimizar a ausência da doação da empresa. Exatamente. Esse ano é permitido apenas a doação privada e limitada a 10% do que o cidadão declarou dos seus ganhos no imposto de renda. Isso também é um limitador, né? É diferente, por exemplo, eu estava no Rio Grande, em Mato Grosso, numa reunião discutindo isso, e lá os caras disseram assim: olha, mas nós temos aí uma associação dos empresariados, tem 2.000 sócios. Se cada um doar R$1.000, nós temos 2 milhões. Quer dizer, lá é fácil você fazer um tipo desse coisa e R$1.000 com certeza não será nunca o 10% de um empresário daquele. Mas existe uma integração do empresariado com a política em torno do desenvolvimento dos municípios lá. Infelizmente isso aqui a gente não vê, a gente vê uma dissociação, né, e muito mais um jogo de interesses de que o objetivo final, que é a melhoria da cidade, o desenvolvimento, não acontece na prática. Então a gente precisa também mudar um pouco essa cultura e aí sim, possa ser que a internet venha ajudar. Não acredito que nessa campanha ainda de forma tão evidenciada, mas para as próximas sim. De uma maneira geral, os candidatos estão sabendo usar as mídias sociais, as ferramentas digitais. Como estão os antigos? Não, Diógenes, infelizmente não. O que a gente, inclusive, um elemento novo nessa resolução que mexe com a mini-reforma é a possibilidade de você fazer pré-campanha. Né? E diz lá, desde que não haja o pedido explícito de voto, mas você pode buscar apoios, né, divulgando o conteúdo programático do teu partido. Você não pode estar divulgando proposta, mas você pode discutir com a sociedade. E o que eu vejo, pelo menos aí nas redes, eu vejo muita gente fazendo a coisa errada. Né? Na hora que um candidato faz uma reunião no meio da rua, a lei proíbe isso hoje. Né? E isso leva a quê? Ao uso excessivo, que eu percebo é o seguinte: as pessoas têm uma ansiedade muito grande e eu estou vendo muita campanha nas redes sociais dizendo que é pré-campanha. E eu imagino que isso vai gerar muita demanda judicial. Outra característica dessa campanha, penso eu, será a judicialização do processo como um todo. Porque tem muita gente fazendo errado e metendo os pés pelas mãos. Nós somos do tempo da retomada da democracia, depois do regime militar. Nós somos do tempo dos comícios, das grandes carreatas. Isso ficou para trás, João? Que mundo surge no horizonte aí? Que mundo político surge no horizonte? Ficou para trás ainda não, mas isso já está ficando. Por exemplo, aqui no Nordeste isso ainda é muito forte. Eu fiz uma campanha em 2000 no interior de São Paulo, em São José dos Campos, e a coisa que mais me estranhou naquela época, lá não existia comício, né? Não tinha aquela força da rua, é muito debate, é o candidato nas escolas, é o candidato conversando com a sociedade. Em 2002, no Mato Grosso, você ainda podia permitir os shows, aquela coisa toda. Eu lembro que
veio 2006, eu fiz uma campanha lá e fiz um segundo turno aqui. Lá, me lembro quando fazia um grande comício, se juntasse 1000 pessoas era muita coisa. E nessa época já não podia contratar banda, você já não podia fazer aqueles shows. E quando nós chegamos aqui para o segundo turno, espantava quando as pessoas aqui ainda se endeusam, se encantam com essa realidade. Só que não tenha dúvida que essa estrutura que é muito cara, e eu acho que a reforma política trabalha nisso. Então, assim, o eleitor hoje ele está mais crítico, ele está mais consciente e ele sabe que essa coisa de grandes projetos na rua não cansa, porque, inclusive, a sociedade hoje vive com muito medo também, né? Isso, de certa forma, influencia na decisão do eleitor ir para as ruas. E a compra de voto, na sua avaliação? Infelizmente, é a coisa mais lamentável. Eu acho que é um grande desserviço que se faz à democracia brasileira, à gestão. E é terrível, mas infelizmente a gente não pode deixar de tapar o sol com a peneira. E eu acho que está dentro dessa cultura. E aqui no Nordeste, principalmente, vou falar um pouco do Rio Grande do Norte, você tem muita cultura coronelista, essa cultura oligárquica, né, que é aquela de trocar o voto por alguma coisa. E eu acho que aí sim a grande responsabilidade é dos políticos. E eles deveriam, inclusive, estar trabalhando muito efetivamente para fazer o eleitor entender isso. Porque se a lei é para um, a lei é para todos. Se o cara que compra o voto comete crime, o cidadão que vende o voto também está cometendo crime, né? Mas isso, repito, é uma cultura que precisa ser rompida. Ela ainda não acabou. Não se iludam com isso, achar que está tudo lindo, maravilhoso, que não. Ainda tem o votozinho por debaixo do pano. João, você é um profissional de larga experiência e coordena campanhas políticas desde 2002. Qual foi o seu primeiro case de sucesso? Em campanhas eu trabalho desde 90, trabalhei como editor, trabalhei na cozinha. Assumindo uma campanha, uma coordenação de um peso, foi a partir de 2002. Foi a campanha de 2002, a campanha do hoje ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Naquela época era somente o maior produtor de soja do Brasil, não era político, e nos convidou para apresentar um projeto de inovação no Mato Grosso, que era trazer essa visão do empresariado, e principalmente do empresariado do agronegócio, para o desenvolvimento. E interessante, Diógenes, que para mim é um grande case, porque foi onde eu comecei a desenvolver estratégias de marketing e de comunicação centrado na leitura de pesquisa, né? Isso foi uma afinação, isso virou um case bem legal. E assim, era uma campanha que o candidato tinha 4% só, que as pessoas sabiam que ele era contra Antero Paes de Barros, na época um senador de grande influência. Blairo era muito conhecido na época como o rei da soja. Era só conhecido como o rei da soja. O estado inteiro, estou te falando, 4% não sabiam quem era ele, nem como o rei da soja, né? Do ponto de vista quando você estratifica o eleitor. E era uma campanha contra Antero Paes de Barros e contra Dante de Oliveira, que acho que foi seu guru, foi meu nas diretas de 1984. O autor da emenda das diretas já. E nós fizemos um trabalho de desconstrução do pensamento e da forma de se governar, trazendo essa inovação. E para nós foi uma grata surpresa que foi uma campanha que o cara saiu de 4% e ganhamos no primeiro turno, assim, com 52,6% do voto, e foi assim, um grande case no país e, para minha surpresa... E como é que foi essa história de um potiguar no Mato Grosso, ganhar uma campanha do Mato Grosso? Rapaz, isso eu devo muito a Beto Maciel, Beto filho de Tony, saudoso Tony Som, né? E Beto roda por esse país, um dia me chamou e disse, vamos fazer uma campanha no Mato Grosso. Eu não acreditei muito não, porque aquelas coisas, até um certo dele, só João, tá vindo dois emissários do candidato, vim aqui para conhecer você, nos conhecer a estrutura, e fomos para lá. A primeira vez que eu tive uma reunião, em cima daquela sua primeira pergunta, eu me lembro todos os políticos reunidos, e eles disseram, você tem o melhor produto, um grande produto. Eu disse, espera aí, deixa eu dizer para vocês o que é que eu penso sobre isso tudo, porque se não concordar, eu volto amanhã para a minha terra e a gente não fecha contrato. E peguei, naquela época, aqueles celulares, pareciam uns tijolos, né? Disse, olha, produto é isso aqui. Os tecnofones. Exatamente. Produto é isso aqui. Aí trouxe a minha tese, o candidato ficou assim, sem meu entender, depois me chamou 3 dias. Quando eu fui mais detalhado, ele disse, não, perfeito. No Rio Grande do Norte, você tem participação em inúmeras campanhas, mas seu caso de sucesso, sem dúvida, a eleição de Robson Faria, governador, na última eleição estadual. Você acreditava
na vitória de Robson no início da campanha? Quando o Robson me convidou, ele me apresentou uma pesquisa qualitativa, um estudo qualitativo que o Grupo GPP de Campinas fez para o PSD, e da qual, inclusive, o Duda Mendonça tinha feito umas leituras. E aquela pesquisa apontava os caminhos, porque é importante ressaltar duas coisas. As pessoas falam muito de pesquisa quantitativa e se prende a números, por exemplo, mas não se pega nos detalhes, não analisa cruzamentos, as variáveis que são apontadas. Uma quantitativa expõe um caminho e a qualitativa você tem condição de aprofundar, porque é o sentimento das pessoas. E as pesquisas diziam que Robson tinha chance de ganhar se estivesse junto com Fátima, do mesmo jeito que as pesquisas diziam. Fátima tinha chance de ganhar para senadora se estivessem juntos. E os dois venceram. E aí os dois venceram e o trabalho foi construído todo em cima disso aí. Aquela coisa de bruxaria, de bruxa, de mágica, não existe. O que existe é você saber interpretar e conhecer a realidade que as pesquisas te dão. O grande problema é que as pessoas se prendem só nos números das pesquisas. E os números muitas vezes não diz nada. Então, assim, todas as pesquisas quantitativas davam o Henrique como vitorioso. Mas tinham elementos nas perguntas espontâneas, por exemplo, que mostrava a apatia do eleitor. O eleitor do Rio Grande do Norte estava apático. Ele não queria aquilo ali, ele estava esperando o que está acontecendo ou o que vai vir. E foi em cima dessa percepção que nós trabalhamos e construímos uma vitória maravilhosa, que eu acho que é um outro grande case meu, segundo case, porque, assim, até porque ninguém acreditava, mas eu acreditava, o Robson mais do que ninguém acreditava. João Maria Medeiros sabe tudo do marketing eleitoral. Obrigado pela entrevista. Não sei quase nada, eu aprendo a cada campanha. Obrigado a você, Diógenes, estou à disposição. Obrigado.